Olá, eu sou Cacau Novaes, sou poeta, escritor, também sou curador do nosso sarau, que é um sarau que acontece mensalmente no Goethe Institute, no Corredor da Vitória, aqui em Salvador. Atualmente, este sarau está acontecendo virtualmente, né, devido à pandemia, com a participação de artistas de diversos países, né? E eu já ministrei diversas vezes esta oficina de poesia falada. É claro que aqui é uma experiência diferente, porque ela sempre é feita com a presença das pessoas, né? Com as pessoas não só participando, como compartilhando também suas emoções, seus sentimentos, enfim, tudo que ocorre durante a oficina. E essa oficina se chama Poesia Falada, porque é uma diferença muito grande entre uma poesia escrita e uma poesia falada, né? A poesia escrita é aquela que está ali no papel, certo? Que a gente lê ou de forma silenciosa ou mesmo em voz alta, isso aí cada um que decide como quer ler, o modo como quer ler, né? Que hoje também pode ser lida no celular, no computador, no notebook, no tablet, e por aí vai, né? E tem a poesia também falada, que é a poesia ela lida em voz alta ou mesmo interpretada oralmente, no sentido de que o ator, a pessoa que vai interpretar aquele texto, ele memoriza aquele texto e usa aquele texto para falar sem a presença do livro físico, né, ou de algum recurso que possa recorrer ao texto. Então, nós vamos hoje aqui falar sobre tudo isso. Eu vou começar aqui compartilhando com vocês um slide aqui que eu preparei, certo? E nós iremos, através desse slide, irmos conversando e falando um pouco sobre isso, né? Então, como eu falei, uma oficina de poesia falada, em que nós vamos trabalhar a leitura de textos poéticos, né? Vamos falar também como esse texto ele pode ser trabalhado de forma dramatizada, e aí nós vamos ver essa questão da leitura dramatizada, que essa leitura é uma simples leitura do texto, só que com uma entonação de voz, com, claro, uma interpretação mais teatral daquele texto, né? Dando vida até a fala das personagens, quando isso ocorre, né? Quando há personagens, quando não é uma poesia, por exemplo, ou mesmo uma poesia, quando há fala de alguma personagem, do eu poético, e por aí vai. E vamos trabalhar essa questão da poesia falada, que é a poesia que pode ser lida, pode ser interpretada oralmente, sem a presença, como eu falei, de um físico, um livro, um tablet, algum recurso que a gente possa recorrer ao texto. Vamos falar sobre a interpretação dramatizada do texto, que é diferente da leitura dramatizada, né? Então, a leitura dramatizada é a leitura em que você tem o texto ali e você torna aquela leitura dramatizada, não é uma simples leitura, mas uma leitura dramatizada. A interpretação dramatizada do texto é quando você sai da leitura e vai somente para o texto, né? E você interpreta de uma forma dramatizada esse texto, certo? E aí eu coloquei esses 3 itens, que são a leitura dramatizada, a poesia falada e a interpretação dramatizada de texto, né? Que nós podemos ver aqui a leitura de textos poéticos, a leitura dramatizada, ou melhor, desculpa, a leitura dramatizada, a poesia falada e a interpretação dramatizada do texto. Então, a leitura dramatizada é diferente da poesia falada, né? E a interpretação dramatizada do texto também. Obviamente, quando eu digo poesia falada, eu me remeto à leitura dramatizada e me remeto também à interpretação dramatizada do texto, já que os dois nos levam a essa poesia falada.
que não é a poesia lida, mas a poesia falada, que pode somente ser falada, normalmente, pode ser feita através de uma leitura mais dramatizada, ou pode ser feita através de uma interpretação dramatizada do texto. Nós vamos falar sobre tudo isso a seguir, mas vamos falar também sobre técnicas de relaxamento, que são muito importantes quando nós vamos trabalhar a interpretação dramatizada do texto, ou mesmo a leitura dramatizada. Técnicas vocais que nos ajudam muito em relação à impostação da voz, em relação ao não desgaste das cordas vocais, por exemplo, né? Vamos falar também de algumas técnicas teatrais que envolvem tudo isso também, já que essas técnicas vocais têm a ver com essas técnicas teatrais. E vamos falar sobre um item muito importante, que é esse último item, que é explorar emoções e sentimentos. Essa é a parte mais prática da nossa oficina, porque ao explorar emoções e sentimentos, né, nós vamos dar uma vida maior ao texto e vamos partir para essa parte dramatizada, né, tanto da leitura quanto da interpretação do texto oral, né, interpretação oral do texto de forma dramatizada. E isso vai acontecer a partir do momento que nós passarmos por essa técnica de explorar emoções e sentimentos, né? E a partir daí nós vamos utilizar, obviamente, esses recursos para podermos explorar, no caso, as nossas emoções, os nossos sentimentos, usando isso na leitura dramatizada e na interpretação dramatizada do texto, né? Então, isso é muito importante. É mais ou menos isso que nós vamos trabalhar nessa oficina. Como eu falei, a forma de nós trabalharmos aqui nessa oficina vai ser um pouco diferenciada, porque é uma forma virtual, então é bem diferente. Claro que nós não vamos também poder trabalhar tudo, porque é uma oficina em 1 hora, que vai acontecer também virtualmente. Então, assim, nós não poderemos, de uma certa forma, fazer um trabalho mais aprofundado. Então, esse trabalho é justamente um trabalho que nos permite, em uma forma resumida, né, do que nós vamos fazer. E, assim, um primeiro passo para você entender isso, você põe em prática depois dessa oficina. Então, vamos voltar aqui ao nosso slide, né, que nós vamos falar sobre tudo isso que eu disse anteriormente, certo? E vamos partir aqui para os outros itens seguindo ao nosso slide. O próximo item, deixa eu ver se o próximo item é a leitura de textos poéticos, né? Passamos aqui a mais. Bem, em relação à leitura de textos poéticos, a primeira coisa que nós devemos fazer é escolher os textos e os autores que nós queremos trabalhar, certo? Então, eu digo primeiro os textos, porque você pode ter uma temática, certo? Em relação a esses textos. E, em seguida, os autores, porque ao escolher essas temáticas, ao escolher que tipo de texto você quer trabalhar, que tipo de tema, se quer um tema ou não, aí você vai ver quais são esses autores que trabalham esses temas, né? Quais os autores que estão disponíveis e que tenham relação com esse tema que você quer trabalhar, em relação, por exemplo, a uma apresentação. Mas, por outro lado, também pode ocorrer o contrário, não é? Você escolher os textos partindo primeiramente dos autores, porque você pode estar querendo trabalhar um texto de um determinado autor, ou de autores de uma determinada corrente literária, e por aí vai, ou autores de uma determinada região, autores de determinado país, e isso aí é muito relativo, né? Bem, a primeira coisa que nós devemos fazer, ou melhor, a segunda coisa, mas a primeira, depois de escolher os textos, né, é ler esses textos. Então, nós temos que ler esses textos para nós conhecermos o texto. Isso é muito importante, fazer a leitura do texto. Muitas pessoas não gostam de fazer a leitura do texto, inclusive quando é um trabalho em grupo, né? É preciso fazer essa leitura em grupo,
você ouvindo, lendo o seu texto, ouvindo o seu texto, mas também ouvindo a leitura dos outros. Então, isso é muito importante. Essa troca de vivências, essa coisa de você acompanhar a leitura do outro, isso também é muito importante. Essa leitura para conhecimento do texto, ela é fundamental, porque você, ao ler o texto pela primeira vez, você vai conhecê-lo. Pode ser um texto que você já conheça anteriormente, mas, mesmo assim, anteriormente você fez uma leitura antes para conhecer esse texto, saber de que se trata esse texto. Mas se você pega um texto que você não tem contato nenhum, né? Então, você, claro que irá ler esse texto para conhecê-lo, saber do que se trata, qual o tema, o assunto do texto, né? Tudo isso é muito importante. Depois, nós vamos ter uma interpretação do sentido do texto, que aí é que parte para uma análise mais aprofundada, né? De que fala esse texto, qual o assunto do texto, né? Algo que pode nos remeter também ao poeta, quem escreveu, por que escreveu, o período que ele escreveu, algo desse tipo. Bem, a leitura silenciosa, ela é fundamental para esse conhecimento do texto. É o primeiro contato que nós vamos ter com a leitura. Então, a leitura que é feita para nós, né, enquanto uma leitura individual, uma leitura para você, é uma leitura que você faz para ter uma noção, ter uma ideia do texto. Então, essa leitura silenciosa, sem usar a voz, sem mexer os lábios, somente conhecendo, tendo o primeiro contato com o texto. Depois, é importante fazer uma leitura em voz alta para ouvir o texto. Porque uma coisa é a leitura silenciosa, gente, que é a leitura daquele texto que está no papel. Outra coisa é a leitura em voz alta, quando você já ouve o texto, você passa a conhecer o texto de uma outra maneira, né? Primeiro, você também vai ouvir a sua voz, né? E você, claro, vai dar aquelas pausas para respiração, pausas em relação à entonação do texto, a pontuação, tudo isso. Então, já é bem diferente de uma leitura silenciosa. E uma outra leitura, que seria a terceira leitura, seria em voz alta para entender o texto. Porque uma coisa é você ler em voz alta para ouvir o texto, somente ouvir, né? É ainda um contato inicial. E essa leitura em voz alta para entender o texto, você vai ler em voz alta, depois de ter feito a leitura silenciosa, depois de ter feito a leitura em voz alta para simplesmente ouvir o texto. Você vai fazer essa leitura em voz alta para entender o texto, prestando mais atenção no texto, né? Prestando mais atenção no que ele tem ali oferecido. Bem, eu pulei aqui, isso. Nós temos agora, na sequência, a leitura dramatizada do texto. Bem, para passarmos para esse próximo item, né, que é a leitura dramatizada do texto, ao passarmos para essa outra parte, né, em relação ao texto, a primeira coisa é fazer uma leitura para você mesmo, né? Você fazer essa leitura, você trabalhar esse texto, você ler ao máximo, ler em voz alta, tentar dar uma entonação legal ao texto, tentar trabalhar esse texto, né, para você. A partir daí, você tem que partir para uma leitura para um público, que pode ser num ambiente fechado, pode ser num ambiente aberto, pode ser a leitura para a gravação de um vídeo, pode ser a leitura para a gravação de um podcast, que está muito na moda hoje, né? Então, pode ser uma leitura para uma live, uma rede social, algo desse tipo. Então, são coisas assim que você tem que ficar bem atento. Uma coisa é a leitura para você mesmo, quando você está estudando o texto, quando você está dando uma forma àquela interpretação que você vai fazer do texto.
Outra coisa é a leitura com a presença de um público, porque você tem que se dirigir ao público, você tem que se movimentar para prender a atenção do público, você tem que olhar no olho do público, né, em determinados momentos, quando isso é necessário. Agora, essa leitura pode ser num ambiente fechado, por exemplo, um teatro, né, uma sala de apresentações, é bem diferente, né? Então, você pode usar a sua voz mais tranquilamente, porque se o ambiente, principalmente, tiver uma boa acústica, ou for um espaço que tem um público menor, mais restrito, isso é mais tranquilo, né? Se for num teatro, um ambiente maior, você tem que fazer uma impostação da voz para que as pessoas possam ouvir a sua voz, mesmo que estejam sentados lá na última cadeira, certo? Então, ambiente fechado. Mas o ambiente fechado tem uma vantagem, porque, de qualquer forma, é um ambiente fechado. Geralmente não tem ruídos externos, não tem interferências. Se você vai fazer a leitura em um ambiente aberto, isso já é mais complicado, né? Porque, com certeza, teremos interferências externas, né? O ambiente é aberto, de qualquer forma, sua voz se perde mais no espaço. Para a sua voz chegar às pessoas, requer um esforço maior, certo? Então, há uma grande diferença entre essa leitura em ambiente fechado e a leitura em ambiente aberto. São espaços diferentes que nós devemos trabalhar essa forma de leitura de maneira diferenciada. A leitura para um vídeo ou para um podcast já é mais simples, porque o que vai depender aí é uma boa interpretação. Lógico que você tem que estar num ambiente que não tenha também ruídos, não tem interferência, né? Eu estou falando aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí, se esse áudio está sendo captado, mas os carros lá fora passando, buzinando, algum barulho. Houve um barulho aqui do lado que alguém estava fazendo algum concerto, não sei, algo desse tipo. E aí isso acaba interferindo, né? Então, quando é a gravação de um texto para um vídeo, um podcast, tem que ter muito cuidado com essa questão do barulho. Geralmente as pessoas fazem em estúdio, né, um ambiente fechado, e que já facilita. Uma coisa muito interessante em relação à leitura em um vídeo, um podcast, é que você não precisa fazer tanto esforço com a voz, porque os microfones eles captam muito bem o som, né? Quando eu coloco a leitura, gente, em todos esses itens que vocês devem ter percebido, essa leitura pode ser, como eu falei anteriormente, uma leitura dramatizada ou uma interpretação dramatizada do texto, né? Sem a leitura, sem o texto por perto, sem ou um tablet, ou um celular, ou um livro, alguma coisa que você possa estar vendo o texto ali, fazendo a leitura, né? Então, eu quero deixar bem claro que isso aí se encaixa nas duas coisas. Geralmente, quando você faz para um vídeo ou para um podcast, geralmente você utiliza desse recurso de ter o texto próximo, né? De você utilizar o texto, porque dá para você fazer isso. Às vezes no vídeo não, porque é um vídeo como um clipe, alguma coisa que você faz uma interpretação sem a leitura mesmo do texto, mas somente se valendo do texto em si, independente dele estar ali para você ler, né? E aquele recurso de você poder ler o texto. Bem, vamos aqui então a outro item, além da leitura dramatizada do texto, passando demais, né? Vamos para o outro item que eu falei anteriormente, que é a poesia falada. Eu estou aqui tendo dificuldade aqui com o teclado, não sei o que está acontecendo, estou adiantando demais, vou voltar aqui. Então, nós temos aqui leitura de textos poéticos, leitura dramatizada do texto, que eu já falei, e vamos agora para a poesia falada. O teclado está com algum problema. Bem, a poesia falada
em relação à poesia falada, nós já, inclusive, comentamos alguma coisa anteriormente, né? Que existem diferenças entre uma leitura silenciosa e uma leitura em voz alta. Isso eu já falei. E aí nós temos, nessa leitura em voz alta, a poesia falada, e não somente lida, né? Como a leitura silenciosa, em que você não usa a fala, você não usa a voz, né? Para ler esse texto. A diferença que já foi dita entre a poesia falada e a poesia escrita, né? A poesia falada, que é lida usando a voz, a poesia escrita, que está lá no livro, e que nós podemos ler sem usar a voz, somente fazendo uma leitura silenciosa. Bem, há uma coisa muito importante, que é esse último item aqui, que é a questão do novo sentido que é dado ao texto ao ser lido e interpretado oralmente. Realmente, uma coisa é você ler o texto, fazer uma leitura silenciosa, e outra coisa é a leitura em voz alta, é a poesia falada, é a poesia interpretada, é a leitura dramatizada. Isso muda totalmente, né, o texto, parece que é um novo texto que está sendo apresentado. Inclusive, como sou poeta e autor também, quando eu leio meus textos, né, assim, interpretando, fazendo uma leitura dramatizada, e depois eu vou assistir o vídeo, ouvir o áudio, é totalmente diferente daquele texto que está no papel. E mais diferente ainda é quando você vê outras pessoas lendo e interpretando esses textos, porque cada um dá a sua interpretação pessoal e parece que é um novo texto que surge a cada pessoa que lê ou a cada pessoa que interpreta. Então, isso é muito interessante, né? E esse novo sentido dado ao texto, ao ser lido ou interpretado oralmente, isso vai depender de você, né? Da leitura, da interpretação que você vai fazer, certo? Então, vamos passar aqui para o próximo item. Estou com um sério problema aqui no teclado. Bem, mas está dando para passar assim. Vamos agora à interpretação dramatizada do texto. O que é isso? É buscar o sentimento expresso no texto. Né? Eu diria não só o sentimento, mas as emoções e os sentimentos expressos no texto. Eu esqueci de acrescentar aqui nesse item. Eu vou ampliar, buscar as emoções e os sentimentos expressos no texto. Primeiro, você tem que buscar essas emoções e esses sentimentos expressos no texto. Né? O que o autor quer expressar, que emoção, que sentimento ele quer passar. Né? Entender a mensagem do texto, qual o assunto do texto, de que aquele texto fala. Né? Bem, aí você tem que ler esse texto pausadamente, prestando atenção em cada palavra, em cada frase, em cada oração, em cada período, se for poesia, em cada verso, em cada estrofe, certo? Isso é muito importante. Outra coisa muito importante tem a ver com essa interpretação dramatizada, que tem a ver com teatro, né? É a articulação das vogais nas sílabas, certo? Essa interpretação das vogais nas sílabas. Ou melhor, desculpe, essa articulação das vogais nas sílabas. Essas vogais, elas têm que ser articuladas de uma maneira que promova um melhor entendimento das palavras e das frases do texto em si. Como é que isso ocorre? Bem, isso ocorre através de um treinamento que nós temos que fazer em relação a articular essas vogais de forma correta. Então, nós temos, por exemplo, as vogais A, E, I, O, U. Elas devem ser pronunciadas dessa forma, devem ser articuladas dessa forma. A, E, I, O, U. Então, se você vai ler uma frase, deixa eu pegar um livro aqui, uma frase, que é um livro de Carlos Drummond de Andrade, né? Nós vamos depois pegar um poema aqui. Então, você vai ler, por exemplo, essa frase.
não se levanta nem precisa levantar-se. Então, preste atenção na forma como vou articular essas vogais. Não se levanta nem precisa levantar-se. Então, assim, quando você articula bem as vogais, isso, claro, tem que fazer um treinamento intensivo sobre isso, porque quando você articula bem as vogais, o que acontece? Você não se atrapalha em relação à leitura, à pronúncia das palavras, você não confunde o público, não confunde as pessoas que está ouvindo você, né? Então, quando você não articula bem as vogais, o som não sai perfeito, né? Então, A, E, I, O, U. É claro que esse exercício você deve fazer primeiro com as vogais, repetindo sempre isso dessa forma, com essa articulação A, E, I, O, U. Depois fazer com sílabas de palavras, né? Vamos colocar aqui na, né, ni, no, nu. Então, você pode escolher qualquer sílaba que tenha a sonoridade dessas 5 vogais, né? E você vai perceber que é necessário, né? É necessário fazer isso, essa articulação, treinar bastante isso. E você pode treinar isso também através de leitura de textos. Primeiro, você vai treinar as vogais separadas, A, E, I, O, U. Depois, você vai treinar as sílabas, né? E depois a leitura das palavras, das frases, dos textos. Porque é muito importante isso. Isso promove um entendimento melhor do texto de quem está escutando esse texto, certo? Então, isso vai promover uma articulação melhor e vai promover o entendimento melhor do texto. Eu tinha preparado um vídeo aqui sobre isso, ele está aqui na sequência. Vamos ver aqui. Esse está aqui. Não, acho que não incluí, não. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Estou só percebendo aqui se ele vai aparecer depois. Ah, ele vai aparecer mais na frente. Tudo bem. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, nós estamos falando sobre a leitura dramatizada do texto e paramos aí na articulação das vogais nas sílabas. Bem, outra coisa que nós temos que prestar bastante atenção é na pronúncia pausada das sílabas e de cada palavra, certo? É como se nós estivéssemos mastigando cada sílaba ao pronunciar as palavras. Porque se você fala rápido demais, as pessoas não vão te entender. Principalmente se você estiver falando num teatro, no meio da rua. Então, é muito importante que essa pronúncia, que esse som, né, que esse texto lido chegue com mais clareza ao público. Outra coisa bastante importante é observar as pausas referentes à pontuação do texto, certo? Então, os textos eles têm uma pontuação, vírgula, ponto e vírgula, ponto, né? Tudo isso, interrogação, exclamação, tudo isso é importante verificar e observar as pausas referentes a essa pontuação. Inclusive, essas pausas são importantes porque é um momento que você aproveita para respirar, né? Então, uma outra coisa que você tem que fazer também bastante é treinar a respiração. Nós vamos passar daqui a pouquinho essas técnicas de respiração. Lembrar que, ao fazer uma interpretação dramatizada do texto, você está lendo para o outro, você não está lendo para você. Então, se preocupe com o outro ouvir o texto. Tentar alcançar o outro através do texto, certo? Primeiro, lembrar que você está lendo para o outro e tentar alcançar o outro através do texto. Prender a atenção daquela pessoa que está te ouvindo. Como eu já coloquei aqui, né? Prender a atenção do público.
Existem duas formas de prender a atenção do público. Uma é uma leitura bem feita, bem pausada, né? Que as pessoas possam entender, né? Uma fala clara, que as pessoas possam entender as palavras, entender as frases, entender o texto de um modo geral. E a outra é a movimentação do corpo, que, claro, isso pode ocorrer quando você está num ambiente aberto ou fechado com a presença do público. Essa movimentação do corpo, porque ela não vai valer, por exemplo, para um podcast, mas pode valer para um vídeo. Se for um vídeo que você vai filmar, fazendo um clipe de longe, se expressando, usando a expressão do corpo, né, para ajudar no entendimento do texto, na interpretação do texto, dar mais vida ao texto, então, essa movimentação do corpo vai ser importante. Em relação a quando você está na presença do público, né, num teatro, ou na rua, ou numa sala em que tenham pessoas, essa movimentação do corpo é muito importante para prender a atenção do público, porque o público vai lhe acompanhar através daqueles movimentos do corpo, tanto da interpretação que você vai fazer, a interpretação fisionômica, né, interpretação corporal, quanto a movimentação de um lado a outro do palco, você parado, você saindo ali daquele estado de estar parado no local, recitando, se movimentando para um lado, para outro, tudo isso prende a atenção do público, né? Uma forma de prender a atenção. As técnicas teatrais, elas são muito importantes para a leitura dramatizada, porque a leitura dramatizada, a interpretação dramatizada de um texto, né, quando você usa a poesia falada, ela tem tudo a ver com teatro, né? Então, é muito importante você conhecer técnicas teatrais, você tentar fazer exercícios teatrais, se possível, fazer um curso de teatro, isso é muito bom. Isso vai ajudar na lapidação dos gestos e movimentos, para não fazer muitos gestos e movimentos exagerados, né? Porque há uma grande diferença de uma peça teatral e somente da leitura e interpretação de um texto poético. Né? Você não vai fazer movimentos e gestos tão exagerados, a não ser que seja necessário, né? A não ser que o próprio texto ele tenha essa necessidade desse gesto, esse movimento exagerado, né? Mas a importância do texto teatral é justamente isso, que você vai saber lapidar isso, quando é necessário e quando não é necessário. E na poesia falada, o mais importante é o texto, né? Os gestos, o movimento, né? Essa interpretação corporal, ele vai ajudar, mas nesse caso o mais importante é o texto poético. E aí nós temos a questão da expressão corporal e a expressão do rosto. A expressão do rosto é muito importante quando você está gravando um vídeo, né? Principalmente quando dá um zoom, quando é aquele close somente no seu rosto, quando você está lendo, como estou falando aqui com vocês de perto, né? Estou próximo à câmera, meu rosto aqui está aparecendo. Então, essa expressão do rosto é muito importante nesse momento. Bem, eu trouxe aqui alguns vídeos, né, que nós vamos assistir agora. Os 3 vídeos trazem o mesmo poema. Os Poetas Estão Vivos, que é um poema de minha autoria, bastante conhecido, assim, entre os meus poemas é o poema mais conhecido. Ele está no meu livro Os Poetas Estão Vivos, tem o mesmo título. Eu não trouxe somente para fazer uma propaganda ou divulgação do meu poema e do livro, mas por ter esse material disponível, né, no YouTube, dessas 3 interpretações desse mesmo texto. A primeira interpretação é a interpretação que ocorre de um grupo teatral num teatro fechado, né? A segunda interpretação é uma interpretação feita para um clipe, né? Um vídeo que foi feito para a TV Querimurê, pela equipe do Incinerama, né? E a terceira interpretação é o ator global bastante conhecido, Oswaldo Mil, recitando esse poema no Teatro Castro Alves. Mas vocês vejam que é uma interpretação mais solo, né? E sem a participação de outros atores. Mas dentro de um espetáculo maior, e a gente não vai falar aqui sobre isso, o importante é que vocês vão assistir os vídeos para a gente ter uma ideia. Então, vamos ver aqui.
Passar aqui para essa parte, certo? Então, essa primeira parte, inclusive, sou eu que estou interpretando junto com esses autores. É um vídeo bastante antigo, né? Filmado em VHS. Então, quando foi feita essa conversão para esse meio digital, ele perdeu um pouco a qualidade, mas a fala, o texto em si, ele vai aparecer perfeitamente. Então, vamos lá. Bem, então vocês assistiram esse vídeo, né? Não sei se o som ficou muito bom, porque aqui pelo menos o som estava baixo, né? Mas nós vamos ver aqui essa segunda versão desse mesmo texto, né? Que é este vídeo. Eu vou dar uma pausa aqui para ampliá-lo, certo? Então vamos lá. Vou sobreviver entre ruínas de um tempo perdido e andar entre escombros, recitando versos de Rimbaud, como um Quixote de Cervantes, tentando encontrar minha amada. E o mundo não terá se acabado. Não! Pelo menos para mim. Ele estará intacto, com seus castelos e suas torres altas, de onde eu verei um grito de socorro! Sim, enfrentarei exércitos e sozinho derrotarei a todos. Sentarei embaixo daquela árvore solitária para compor versos. E lá do alto daquele morro eu verei que eles, os poetas, estão vivos. Bem, agora vamos à terceira apresentação. Y como eu falei, Felipe Santiago Escobar, en el año 1974. Fue la presidenta de un grupo llamado Trabajemos por Santa Catalina, donde realizaron... Vamos lá, então. Essa terceira apresentação. Os poetas estão vivos. Vou sobreviver entre ruínas de um tempo perdido e andar entre escombros recitando versos de Rimbaud, como um Quixote de Cervantes tentando encontrar a minha amada. E o mundo não terá se acabado. Não, ao menos para mim ele estará intacto, com seus castelos e suas torres altas, onde eu virei um grito de socorro! Sim, enfrentarei exércitos e sozinho derrotarei a todos. Sentarei embaixo daquela árvore solitária para compor versos. E lá do alto daquele morro eu verei que eles, os poetas, estão vivos. Então aí nós tivemos, como vocês viram, né? Essas três apresentações. Por que eu trouxe essas três apresentações? Eu trouxe essas três apresentações de um único texto justamente para mostrar para vocês essas diferenças, né? O primeiro texto foi um texto... desculpe, a primeira apresentação foi uma apresentação no teatro fechado com um grupo,
né? Vocês vejam que tem um ator, que sou eu recitando, mas tem outros atores também fazendo essa coisa comigo, né? Essa interpretação comigo. É uma interpretação coletiva, num lugar fechado, com um público menor. É um teatro menor também. A segunda já é uma interpretação para um clipe, para um vídeo, e vocês vejam que é totalmente diferente, né? Muda completamente a interpretação que se dá ao texto, a questão dramatizada, tudo isso. A terceira interpretação de Oswaldo Milker no Teatro Castro Alves, que é um teatro enorme, imenso, né? Então, o que ocorre? Inclusive, ele teve que falar muito alto, era uma interpretação como se fosse uma coisa que estivesse na rua, um espaço muito amplo. E vocês vejam essas diferenças, né, entre as três interpretações, totalmente diferentes. É como se fossem textos diferentes, né? O mesmo texto, mas de uma forma diferenciada. Então, isso aí ficou bem claro, eu espero que tenha ficado, né, em relação a essa questão, né, de vocês perceberem isso. A diferença entre cada tipo de texto. Foi como eu falei aqui anteriormente, né, a questão da... Deixa eu ver se eu consigo voltar, mas a diferença entre um espaço fechado, um espaço aberto, né, o vídeo, podcast, tudo isso. Bem, para começarmos a trabalhar essa questão da interpretação dramatizada do texto, nós temos que trabalhar também técnicas de relaxamento, que são técnicas que se usam também no teatro. Então, alongamento, relaxamento, meditação são muito importantes. Alongamento para quê? Porque a gente vai movimentar o corpo, principalmente se a gente for fazer uma interpretação teatral, ou na rua, no teatro, ou num vídeo, a gente vai estar com o corpo em movimento. Então, é bom alongar o corpo antes, para o corpo ficar preparado para qualquer movimentação que a gente venha a fazer. O relaxamento, porque é muito importante, né? Você fazer qualquer interpretação relaxado, tranquilo, com a cabeça boa, e aí entra a terceira parte, que é a meditação, né? Procurar se isolar, procurar um lugar que você possa fazer uma espécie de meditação, se concentrar, em outras palavras, né? Vamos ver aqui a questão do alongamento. Nós temos alguns exemplos de alongamento, né? Nós temos aqui sentado, que você vai alongar as costas, a região lombar, né? Sentado, inclinando o corpo até chegar com as mãos na cabeça, primeiramente, depois descendo, né? Até tocar os pés, com os ombros, levantando os ombros para cima e para baixo, com os membros inferiores, né? Dobrando o joelho, alongando dessa outra forma, com o pescoço, colocando o pescoço para frente, né? Colocando o pescoço para trás, colocando o pescoço para um lado, para outro, depois girando o pescoço para um lado, para outro, até fazer um giro completo. Alongar os braços, né? Tanto na frente, quanto nas costas, quanto dessa outra forma. A questão das mãos também, né? Massagear as mãos, balançar as mãos, os braços, para que eles se soltem mais, né? Fazer esse alongamento aqui das mãos, né? Juntando as mãos e afastando, depois esse outro tipo de alongamento. São vários tipos de alongamento, né? Claro, geralmente as pessoas conhecem alongamento, que é uma prática que é feita em exercícios físicos, na dança, no teatro. Então, aqui só para você ter uma noção. O relaxamento, você deve primeiro, aqui nessa bola azul, fechar os olhos, franzir o nariz, levantando, 5 segundos, relaxa, repete, pode ser em pé, pode ser deitado. Inspira fundo, sustém a respiração e puxa os ombros para trás, como se quisesse juntar as omoplatas, uma a outra, isso durante 5 segundos, relaxa, repete. Depois você pode contrair o abdômen, 5 segundos, relaxar, repete. Estender o seu braço dominante para baixo, fechar a mão, 5 segundos, relaxar, repetir. Contrair os dedos do teu pé dominante, encaracolando, 5 segundos, relaxar, 10 segundos, repete no pé não dominante. Então,
Tem várias técnicas de relaxamento, essa é uma delas. Tem técnicas de relaxamento que você pode fazer em pé mesmo, outras que é melhor você deitar no colchonete, né, e fazer esse relaxamento de uma forma mais tranquila. A meditação, você deve procurar um lugar tranquilo, uma posição confortável, de preferência deitado, colocar uma música para relaxamento e desligar-se dos barulhos fora e concentrar-se na música, usando a respiração, né? Inspirando e soltando o ar, expirando. Né? Então, inspirando, puxando o ar, dá um tempinho, prende o ar, solta de novo, expirando bem tranquilamente e concentrando-se na música. Você pode fazer isso deitado, mas se você também quiser, pode fazer sentado, né? Em pé também dá para fazer, se você não tiver condições de deitar, estiver num local que você tem que fazer uma coisa rápida. Então, essas técnicas são importantes porque elas te preparam para a interpretação dramatizada. Nós temos também as técnicas vocais. O aquecimento das cordas vocais, que é feito através da nasalização da produção do som. Então, né? Então, sons nasais que você possa utilizar, né? Para que aqueça as cordas vocais. Isso também é importante, porque você, ao nasalizar o som, você joga o som mais para o nariz. Então, isso, além de aquecer as cordas vocais, faz com que as cordas vocais não sejam tão afetadas, né? Isso também promove a impostação da voz, que você pode falar de uma forma mais tranquila, como estou falando agora que estou no vídeo. Você pode usar essa impostação para falar mais alto, quando estiver num ambiente em que tem a presença do público, ou muito mais alto, caso você tenha que falar, por exemplo, na rua, em um espaço maior. Então, é diferente de você gritar. Uma coisa é você estar gritando. Outra coisa é você usar a voz com uma impostação maior que vai permitir que as pessoas te ouçam sem que você precise gritar. Então, essa impostação da voz, você vai conseguir usando essas técnicas de nasalização da voz, né? Que é usar esses exercícios de nasalização, repetindo esses sons nasais, as vogais nasais, né? Ou então, aí você dá um tempo, respira, porque senão cansa, né? Depois, o, então, usando esses sons, tanto as sílabas, quanto também, tanto as vogais, quanto sílabas nasais, quanto também palavras que têm essa nasalização, promovendo a leitura de frases, a pronúncia de frases que tragam essa nasalização. Essa nasalização da voz, ela, como eu estava falando antes, ela é muito importante, porque ela vai permitir, como eu estava falando antes, a questão da impostação da voz, que é esse item. E ela também vai ajudar a trabalhar a respiração. Quando você trabalha a questão da respiração, né, trabalha essas técnicas vocais, ela auxilia a você fazer essa respiração nas pausas entre a pronúncia das palavras, a leitura das palavras ou das frases. Também a questão da articulação das vogais, que nós já vamos falar posteriormente. A pronúncia de encontros consonantais são muito importantes também, para você não ficar, digamos assim, tropeçando nas palavras, né? Então, lendo as palavras, tanto com a articulação correta das vogais, com a pronúncia, a articulação correta dos encontros consonantais. A pronúncia do gerúndio, nós vamos ver isso também, que as pessoas acabam não utilizando a palavra de forma correta, isso atrapalha na informação, como a palavra chega até as pessoas, a não ser que seja necessário, porque quando você está trabalhando com um texto de um português popular, você vai ter que usar dessa forma, né? A pronúncia do re final das palavras, né? Do som re, né? Por exemplo, em cantar, não é cantar, cantar. Tudo isso faz com que a palavra chegue com mais clareza às pessoas. A pronúncia das sílabas e palavras em uma frase. Então, pronunciar cada sílaba, cada palavra, pausadamente, como se estivesse mastigando cada sílaba. Isso é muito importante. Bem,
Em relação à articulação das vogais, teve um problema aqui, porque eu não estou passando aqui, já adiantei demais. Vou voltar o texto, vou voltar aqui, porque eu adiantei demais aqui. Houve um probleminha, mas vamos aqui de novo e a gente volta a essa parte. Eu tenho também que conseguir pegar esse link, que eu acho que eu não salvei, mas era relacionado à articulação das vogais. Eu não sei nem se vale a pena a gente fazer isso, né? Então, aqui, a questão da... Nós estávamos nas técnicas teatrais, né? A interpretação dramatizada, as técnicas teatrais, já falamos, né? Já assistimos os vídeos, as técnicas de relaxamento, já vimos. Articulação das vogais. Então, vou ver se eu consigo copiar isso aqui, e se a gente vai lá para o vídeo que tem isso. Então, como eu falei, né? Nós temos A, E, I, O, U. E nós vamos assistir esse vídeo aqui agora, que faz justamente o que eu fiz aqui anteriormente, né? Em que eu mostrei para vocês justamente isso, né? Essa interpretação das vogais, vamos ver se vai aqui, colar. Foi. Vamos ver se eu consigo aqui novamente. Texto. Isso. Um pouco. Vamos tentar voltar. Mas tudo bem. Eu vou deixar essa parte, porque era um vídeo em que eu repetia justamente esses movimentos relacionados às vogais, né? Vamos ver se agora eu consigo. Vamos fazer uma última tentativa. Se não conseguir, tudo bem, a gente deixa, porque senão nós vamos acabar ultrapassando o tempo aqui do vídeo, né? E pode ficar faltando alguma coisa. Mas vamos ver aqui se a gente consegue. É mais ou menos o que eu... A tela está aberta. É mais ou menos o que eu... Acho que agora vai. Vamos ver, então, se a gente consegue assistir. A, A, é, é, I, I, O, O, U, U. Então, é isso. É justamente o que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, né? Em relação a essa questão da articulação das vogais, que, claro, é muito importante. Certo? Vamos passar para o próximo item, que está aqui. Vamos ver, está havendo um problema em relação aqui ao slide. Tem um probleminha, mas acho que sim, estamos aqui. Veja bem,
Também outra coisa que nós devemos atentar é a pronúncia dos encontros consonantais, né? Nós temos o encontro consonantal puro, que é agrupamento de consoantes lado a lado na mesma sílaba, Brasil, planeta, adrenalina. Então, veja que eu estou pronunciando bra, plá, dre. Isso é importante a gente treinar, inclusive com exercícios com essas palavras, ou suas sílabas, treinar bastante, porque isso é importante para que a gente não tropece ao falar essas palavras, né? Também o encontro consonantal disjunto, que é agrupamento de consoantes lado a lado em sílabas diferentes. Então, apto, cacto, aspecto, né? E o encontro consonantal fonético, max, nexo, axila, que é a letra X com som de xi, xi, como nós temos aqui a escrita e a pronúncia, max, nexo, axila, como se tivéssemos aí, não, nós temos, na verdade, dois sons, né, diferentes. A pronúncia do gerúndio é em relação a isso aqui. As pessoas falam comendo, então comendo, brincando, vivendo. Então, trabalhar muito isso também, fazer exercício com essas palavras, porque isso aí ajuda muito na hora. A questão da letra R, letra R, fonema R, final das palavras. Então, brincar, viver, ouvir, cantar, cantor. Então, vou sobreviver entre ruínas de um tempo perdido. Então, é importante isso, porque a palavra fica bem clara. Bem, chegando aqui à parte final da nossa oficina, é a questão de explorar emoções e sentimentos. Isso pode acontecer com a leitura de diversos textos poéticos ou não. Você pode escolher um texto poético, como você pode escolher uma bula de remédio para fazer esse exercício. Você pode escolher qualquer texto, um texto de propaganda, qualquer coisa. Bem, ao ler esse texto, você vai explorar exageradamente os sentimentos, independente da mensagem do texto. Verificar, depois de tudo, lendo o texto com mais calma, qual são realmente os sentimentos, as emoções expressos nesse texto. Né? Emoções e sentimentos, que eu coloquei aqui em cima, mas aqui eu acabei deixando passar batido. Aí nós vamos retirar os exageros e utilizar somente as emoções e sentimentos que mais se adequam ao texto, ou que tem relação com esse texto. Então, eu trouxe aqui o texto Motivo, de Cecília Meirelles. Poderia ser uma bula de remédio, poderia ser um texto de propaganda, qualquer coisa. Então, você vai fazer de forma exagerada, explorando, colocando para fora esses sentimentos, essas emoções e sentimentos. Então, por exemplo, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então, você vai fazer isso chorando. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Com raiva. Eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Com amor, eu canto porque o instante existe. E a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. E por aí vai. Diversas emoções e sentimentos diferentes. Você vai explorando essas emoções e esses sentimentos. Essa é uma técnica bastante interessante, porque eu fiz aqui com um texto poético, mas geralmente eu gosto de pegar um texto de propaganda, um texto de bula de remédio, uma receita de bolo, qualquer coisa, e colocar as pessoas ali naquele grupo para irem fazendo, um a um, né, aquele mesmo texto, chorando, sorrindo, com raiva, com ciúme, com medo, falando baixinho, como se estivesse fofocando para alguém. E você pega esse mesmo texto que está aí, como eu fiz, e faz essa técnica com esse mesmo texto. Para que isso? Para que você explore diversas emoções, diversos sentimentos dentro de você, coloque isso para fora. Aí depois você vai pegar o texto que você vai ler, o texto que você vai trabalhar, e vai
Analisar, como eu falei desde o início, né? E fazer uma leitura silenciosa, fazer uma leitura em voz alta para você, fazer uma leitura em voz alta para entender melhor o texto, tentar analisar, entender o texto, interpretar, fazer uma interpretação textual, o que aquele texto quer dizer, qual o assunto do texto, quais as emoções e os sentimentos expressos naquele texto, e aí você vai usar a emoção, o sentimento adequado. É claro que isso vai contribuir para a sua expressão facial, sua expressão corporal, né? Claro, você vai usar gestos, usar o corpo, e fazendo aquilo que eu disse, que é a lapidação, você tirar os exageros, né? Para ficar uma coisa mais perfeita. Lembre-se que numa poesia falada, ao trabalharmos a poesia de forma falada, nessa interpretação dramatizada da poesia, né, oralmente falando, então, nós não trabalhamos tanto essa questão do exagero das expressões corporais, porque isso é mais trabalhado no teatro. É claro que essa interpretação textual da poesia, essa interpretação da poesia falada, essa poesia falada, né, de forma dramatizada, ela tem, claro, carrega algo do teatro, né? Mas nós temos que entender que é um texto poético. Claro que depende muito do texto, porque se é um texto que demonstra muita raiva, que demonstra uma coisa muito, né, forte, uma emoção muito forte, um sentimento muito forte, é claro que a gente trabalha isso. Agora, não de forma exagerada. É sempre bom evitar muita movimentação de braços, de gestos, tentar fazer de uma forma mais controlada. Isso a gente pode controlar como? Gravando vídeos recitando os textos, né? Gravando vídeo falando esses textos, gravando vídeos interpretando esses textos. Então, depois você se assiste e você veja, não, eu acho que eu posso falar. Porque, assim, quanto mais pausado você fala, quanto mais tranquilo você fala o texto, quanto mais você se movimenta olhando com gestos mais lentos, mas tudo isso prende a pessoa ao seu texto. Eu digo assim, é diferente do teatro, porque o teatro, ele trabalha outras coisas, é um texto muito mais amplo, né? É um texto que tem diálogos, é um texto que as pessoas precisam demonstrar muito movimento do corpo, a expressão corporal, né? E, às vezes, é a diferença também do teatro e da novela do filme, né? Da telenovela do filme. No teatro, você tem que exagerar mais, até para atender mais o público, né? Na televisão, no cinema, não precisa exagerar tanto, mesmo porque a câmera vai dar um close em seu rosto, né? Tudo isso, e dá um close naquela parte do seu corpo que ela quer mostrar. Então, é bem diferente. São coisas assim bem diferentes. Então, são técnicas diferentes, né? Bem, vamos aqui para finalizar, né? O que nós temos aqui mais. Falamos da pronúncia dos encontros consonantais, né? Estávamos falando aqui do texto de Cecília Meirelles, obviamente. Eu trouxe também 3 vídeos que eu não sei se vai dar tempo de passar, mas eu vou passar somente um para fechar. Depois eu vou verificar aqui se o tempo nos permite. De qualquer forma, já vou deixar aqui com vocês os meus agradecimentos e vamos, então, assistir a este vídeo, né? Que é uma interpretação minha, com poeta e também ator, né? Porque ele é um poeta performático, que é o Douglas de Almeida. Eu acabei abrindo aqui a parte errada, né? Enganei aqui, né? Nós estamos trabalhando com multigestos, vamos trabalhar isto, as Oswaldo Meio já vimos. Esse aqui, se não me engano. Então, vamos A praça é do povo, como o céu é do condor. É o ânimo onde a liberdade cria águias em seu calor. Senhor, pois quereis a praça, desgraçada populaça, só tem a rua de seu. Ninguém vos rouba os castelos, tendes palácios tão belos, deixai a terra ao anteu. Então, aí, a participação de Douglas de Almeida também foi para a TV Quirimurê, né? Deixa-me ver aqui, porque eu acho que tem mais um. Deixa eu ver aí, porque ficou ruim aqui
agora. Por prazer. O sonho de um poeta. Outra coisa. Vamos lá. Está escondido aqui, agora ficou complicado. Eu vou tentar trazer para a gente esse primeiro texto. Vamos lá. Aqui a participação de Douglas de Almeida, a minha participação. Por prazer. Mauro Lúcio. O sonho de um poeta só se pode comparar com o sonho das crianças. Brinca com fogo sem medo de se queimar. Brinca com todos, sem discriminá-los. Brinca consigo mesmo para se desvendar. Brinca com a verdade Sem medo de ser Deus ou diabo. Ah, brinca sem noção de nada. Brinca por prazer de brincar. É isso, é um texto, um texto também pequeno, né? Então, eu acho que eu tenho o último aqui. Vou passar o último para vocês, que é esse da interpretação de Marcos Peralta. Tem gente que rouba livros. Tem gente que pega. Tem gente que tem direito ao livro. Tem os que são livros. Tem livros que são gente. Tem aqueles cheios de palavras, mas ficam em branco. Tem os que em branco falam pelos cotovelos. Tem gente que faz livros. E tem aqueles que escrevem. Todo escritor inventa verdades. Toda palavra é o espelho do homem. Na linha da verdade, Todo livro rouba pensamentos. Então, aí nós temos, inclusive, 3 vídeos, né? Eu trouxe 3 vídeos para mostrar a diferença. Os 2 primeiros foram feitos, todos 3 foram feitos para a TV Quirimurê, pela equipe do Cinerama, com direção de Denis Santana, né? O programa apresentado por Adriana Santos, na TV Quirimurê. E os 2 primeiros, eles foram feitos em ambientes mais isolados, então nós ficamos mais próximos da câmera, não havia muita interferência externa, foram feitos assim de uma forma mais tranquila. Mas o último eu trouxe aí para mostrar uma apresentação que é como uma apresentação de rua, que nós fizemos no plano inclinado da Liberdade, né? Com as pessoas passando, as pessoas olhando, as pessoas ao redor. Então, assim, é bem diferente, mesmo que a gente tivesse feito um vídeo, mas nós estávamos fazendo como se estivéssemos recitando na rua, né? Que é bem diferente de recitar num ambiente fechado. Então, são essas diferenças que fazem com que a gente entenda o que é a poesia falada. E como eu falei anteriormente, né? Nós temos a poesia lida, a leitura silenciosa, a leitura oral, a leitura alta, dramatizada, a leitura dramatizada. Nós temos a interpretação dramatizada da poesia, que é essa poesia falada, independente de você ter o texto ou não. Então, espero que vocês tenham gostado, que aproveitem. Quaisquer dúvidas, vocês podem me procurar. Eu, inclusive, trouxe aqui os meus contatos, né? E vocês vão ver aqui em seguida. O agradecimento a todos vocês. O meu Instagram, Cacau_Novaes, Facebook, Cacau Novaes Oficial, que é a minha página de escritor, mas também pode ser Cacau Novaes somente, que é meu Facebook normal. Cacau Novaes Oficial é a minha página de escritor. O YouTube, Cacau Novaes, também tudo junto. O Twitter, Cacau Novaes, tudo junto. E o e-mail, jcanovaes@gmail.com. Então, muito obrigado e espero que tenha sido bastante útil para todos vocês, que essa oficina de poesia falada, que é somente uma introdução, né, possa contribuir e muito para todos vocês que trabalham em escolas, ou recitando poemas como poetas, pessoas que gostam da poesia, todos que têm esse interesse
com a poesia e com interesse de recitar, de declamar, de interpretar oralmente a poesia falada. Obrigado.